Olá, aqui Carlos Gasparotto, falando diretamente de Birigui, São Paulo, trazendo uma palavra de reflexão para todos nós, para o nosso coração. Hoje eu quero falar sobre por que as igrejas não devem impedir a participação das crianças na ceia do Senhor. Em minha última mensagem sobre a Páscoa, eu falei sobre a Páscoa e sobre a participação das crianças na Páscoa. E hoje vou abordar mais especificamente a participação das crianças na ceia do Senhor. Eu abordei o capítulo 12 do livro de Êxodo, onde vimos a busca da unidade na Páscoa determinada por Deus. Essa unidade demonstrava a participação de toda a família, do pai, da mãe, dos filhos e dos servos que eram circuncidados. Somente esses tinham ordem de Deus para participarem da Páscoa anual. A Páscoa significa passagem, pular além da marca, passar por cima, poupar. Lembrando da passagem do anjo da morte sobre as casas dos judeus, que deveriam estar com os batentes das portas ungidos com o sangue do Cordeiro, para que os primogênitos fossem poupados. Mas os primogênitos de toda a casa egípcia pereceram na praga da morte. Deus também determinou que Israel comemorasse a Páscoa para sempre, como estatuto perpétuo. Eu também li todas as passagens da ceia do Senhor, comemorada por Jesus e por seus discípulos na quinta-feira que precedeu a sua paixão e morte. Essas passagens estão nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, menos no Evangelho de João. E também comentei 1 Coríntios capítulos 10 e capítulo 11, quando Paulo fala que todos somos pão e somos vinho, apontando para o sentido da unidade do corpo de Cristo. Guardem unidade. Comunhão é a participação conjunta de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideias, tendências e valores. Os elementos que compõem a ceia do Senhor, o pão e o vinho, são figuras, mas cada participante é a verdadeira realidade da ceia. É comum as pessoas reverenciarem e atribuírem valor às figuras que compõem a ceia do Senhor, mas negligenciarem a realidade. O pão e o vinho são figuras, mas cada adulto que participa da ceia do Senhor é a realidade. E cada jovem, cada criança que participa da ceia do Senhor é a realidade. Paulo também fala sobre tomar a ceia do Senhor indignamente, por não se discernir o corpo de Jesus. E isso por se fazer acepção de pessoas. Se há acepção de pessoas na igreja, a ceia é comemorada indignamente. Quando excluímos as crianças da participação da ceia do Senhor, nós estamos fazendo acepção de pessoas e quebrando a sua unidade. E também, quando alguma igreja exclui outros irmãos da participação da ceia, por algum motivo, como por exemplo, se esse irmão ser de igreja diferente, como acontece em algumas igrejas locais, a ceia é comemorada indignamente. E existe falta de discernimento do corpo do Senhor, pois a igreja, a igreja de Cristo, não é uma igreja local, mas uma igreja espiritual em todo o mundo. Há alguns casos que se conta de determinado pregador ser convidado para pregar em uma igreja no dia da ceia do Senhor. Mas essa mesma igreja negou a esse irmão a participação na ceia, porque ele era de igreja diferente. Um absurdo inominável
que se enquadra em 1 Coríntios 10, 27, o de ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. É comum nas comunidades cristãs reverência extrema para com os elementos utilizados na ceia, na composição da mesa, nas reuniões da ceia do Senhor. Ao preparar o pão e o vinho, em alguns lugares, cada pedacinho de pão e cada cálice de vinho são preparados com todo esmero para que nada caia no chão e nada se perca. O que se percebe por trás de tal cuidado e suspeição é que muitos cristãos desconhecem o real significado da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Na verdade, são muitos os que participam da mesa, mas poucos os que discernem o corpo do Senhor, e por isso são muitos os que participam indignamente. Mas o que o crente precisa compreender, ele precisa compreender, discernir o corpo do Senhor. E o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a sua igreja. Em Colossenses 1,18, Paulo escreve: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Para ser participante da mesa, ou seja, da ceia do Senhor, é imprescindível compreender o que é a igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Enquanto o participar da ceia demonstra a comunhão do corpo de Cristo e o cuidado a ser dispensado para com o irmão, o que se apregoa é o cuidado consigo mesmo. Durante as mensagens e reflexões que antecedem a ceia, geralmente o que os preletores ensinam é que não se deve chegar atrasado para o culto da ceia, ou que é necessário se santificar e orar, jejuar, para ser digno da mesa. No entanto, à luz das Escrituras, o que deveria ser ensinado aos cristãos é o cuidado para com o outro. Nesse aspecto, crianças não fazem acepção de pessoas, porque crianças não desrespeitam o próximo, o irmão que está ao seu lado. Pela falta de cuidado para com os membros do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo repreendeu os irmãos de Corinto, porque ao se reunirem no culto da ceia, alguns comiam e se embriagavam, e se esqueciam dos que nada tinham para comer. O ensinamento que o apóstolo Paulo passou aos irmãos de Corinto foi o mesmo que ele aprendeu do Senhor Jesus, que na noite em que foi traído, pegou o pão e após dar graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. 1 Coríntios 11, 24. O pão que Cristo partiu tornou-se o seu corpo? Nós perguntamos. Evidente que não. É uma linguagem figurativa. Ele estava estabelecendo o pão como figura, para fazer referência à unidade do seu corpo. Novamente a unidade. Na verdade, cada um dos discípulos que estavam à mesa tornou-se o corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. Portanto, irmãos, sem nenhuma ofensa a Cristo, eu e você também somos o pão e o vinho partido na ceia do Senhor. Na exata dicção do apóstolo Paulo, somos o pão e o vinho, porque somos uma unidade num só corpo. Pelo fato de cada discípulo, em particular, comer do pão que Cristo repartiu, significa que eles gozavam de plena comunhão com Cristo. Cristo, a cabeça, e cada um dos discípulos, em particular, membros do seu corpo. O pão que foi partido por Jesus
significa a comunhão do corpo de Cristo, de modo que existem muitos cristãos, porém todos são um só pão e um só corpo em Cristo, conforme 1 Coríntios 10, 17. Será que haveria unidade da igreja se excluirmos a participação das crianças na comunhão? Ao contrário das crianças judaicas, que partiam os elementos da Páscoa anual? O Senhor permitiria que as crianças judias participassem da Páscoa e se entristeceria com a participação das crianças cristãs na ceia do Senhor? A ênfase de Paulo sobre participar indignamente se refere a fazer acepção de pessoas e a desprezar os irmãos. As crianças participariam indignamente apenas pelo fato de serem crianças? Paulo também exorta a participarem da ceia apenas aqueles que discernem o corpo de Cristo, a sua igreja. Uma criança pequena, digamos, de 3 ou 4 anos, que participa da ceia, discerne o corpo de Cristo? No significado do apóstolo Paulo, de que discernir o corpo de Cristo é não fazer acepção do irmão, tal criança discerne sim, com toda certeza, o corpo de Cristo. Não obstante, lembremos o que Deus determinou no Êxodo, que cada pai deveria instruir os seus filhos o significado da Páscoa. Se lembram disso? E todos os filhos participam da comemoração da Páscoa juntamente com seus pais após essa explicação. Da mesma forma, cabe a cada pai de família da igreja instruir seus filhos o significado da ceia do Senhor. Que o pão representa o corpo do Senhor, que o suco da videira simboliza o seu sangue derramado para a nossa salvação, e que nós também somos esse mesmo pão e esse mesmo vinho. Importante destacar que eu perguntei a 2 de nossas crianças, que nem batizadas ainda são, perguntei-lhes do significado da ceia de Cristo. E elas me responderam pronta e corretamente todos os seus significados. Isso aconteceu porque está sendo ensinado em nossas casas e em nossa igreja infantil a participação dessas crianças na ceia, sendo que nós somos uma das igrejas em que elas participam. Dessa forma, o principal objetivo da ceia do Senhor é a unidade, e não questiúnculas doutrinárias, quando envolve a simples participação de uma família na comunhão do corpo. Não é por menos que colocamos nessa igreja o nome Comunidade Evangélica Unida. Pelo contrário, deixar as crianças de fora da comemoração da ceia é fazer acepção delas, justamente o que o apóstolo tentava evitar. Alguém pode ainda refutar que ministrar a ceia do Senhor às crianças seria banalizar a ceia. Nesse ponto, devemos observar de que maneira Jesus tratava as crianças. Os salmos já nos lembravam que as crianças são muito importantes para Deus na participação dos cultos. O Salmo 148, versos 7 e 12 diz: louvai ao Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Não é por menos que o escritor desse salmo deixou as crianças por último, talvez para que fique mais bem guardado na mente de quem a lê. Salomão também pontifica que até as crianças são conhecidas pelos seus atos, principalmente se a fé delas é pura e reta, se elas põem por obra a sua fé de forma pura e reta. Provérbios 20, versículo 11 diz: até a criança
se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Nesse sentido, Jesus magnificou em Mateus 21:16, e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Impressiona-nos o Senhor falar de criancinhas de peito com o perfeito louvor. Nesse aspecto, meu netinho Bernardo, que tem apenas 30 dias de vida, estará louvando ao Senhor enquanto sorve o leite de sua mãe, porque ele nada mais pode fazer. Alguns discípulos tentaram afastar as crianças de Jesus por acharem que elas estariam banalizando a sua mensagem, mas foram advertidos por Cristo em Lucas 18:16. E Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ainda que creiamos que essa mensagem envolve um enigma, uma parábola, em que os meninos são os humildes de coração, que querem aprender o Evangelho, não reduz o fato de que Jesus estava tratando de crianças reais. O menino Samuel, recém-desmamado, ou seja, tinha por volta de 5 anos no máximo, se surpreendeu com o chamado de Deus. Em 1 Samuel 3:10, diz: então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Entre 4 a 6 anos de idade, Samuel foi levado por seus pais ao templo para ser dedicado ao serviço sacerdotal. Observe, porém, que o sumo sacerdote Eli explicou para Samuel que era Deus falando com ele e de como ele deveria responder a Deus, como nós lemos anteriormente. Ou seja, o pequeno Samuel não tinha noção de que era Deus falando com ele. E Deus falou com Samuel por 4 vezes naquela noite. 4 vezes. Queridos, quando Deus chama, Ele realmente chama. E Deus não nos chama apenas uma vez. Da mesma forma que chamou Samuel, da mesma forma que chamou Jeremias, ambos para profeta. Ele efetivamente chama a nossa atenção quando Ele quer falar conosco. Deus fala comigo pela natureza. Deus fala comigo pela sua palavra. Deus fala comigo por sonhos. Deus fala comigo por profecias. Deus fala comigo por meio de irmãos. E Deus fala comigo pelas circunstâncias. Mas o modo mais eficaz pelo qual Deus fala conosco é pela sua palavra, a Bíblia, que não tem erros. No início da igreja primitiva, era padrão haver 2 tipos de ceia. A ceia do Senhor, onde se partia o pão e o vinho na parte da manhã. E a ceia chamada de ágape, com uma refeição completa, no final da tarde e na entrada da noite. Ceia a qual se refere o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Ou ainda poderia haver uma ceia ágape com refeição completa, acompanhada do partir do pão e do vinho no final, como nós mesmos já realizamos dessa forma aqui nessa comunidade, vocês se lembram disso. Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está se referindo à ceia ágape, a ceia com refeição completa. O termo ágape aparece 117 vezes no Novo Testamento e 3 vezes no Velho Testamento, no Antigo Testamento. O termo ágape foi muito utilizado na Grécia Antiga pelos filósofos, como Platão e Aristóteles, significando o amor a uma esposa,
ou a um esposo, ou amor às crianças, aos filhos, à sua família e ao trabalho. Eles usavam a palavra ágape. Olivier Bobineau, em sua tese, O que é ágape? Da exegese a uma síntese antropológica passando pela teologia, ele diz: o ágape é uma noção bastante complexa, posto que os evangelhos utilizam a mesma palavra para a predileção do pai por seu filho, a compaixão do bom samaritano, o respeito e a ligação do centurião pela nação judaica, o gosto dos fariseus pelos primeiros lugares e a virtude por excelência dos discípulos de Jesus Cristo. Assim sendo, o ágape se apresenta como o mais nobre dos amores, em duas direções, para com Deus e para com os homens, nos escritos neotestamentários, variando conforme o texto, diz esse autor. Em síntese, podemos definir o ágape da igreja como a festa do amor. Jesus terminou dizendo aos discípulos: fazei isto em memória de mim, 1 Coríntios 11, 20. Através dessa passagem de Paulo aos Coríntios, perto do ano 56 depois de Cristo, fazia 23 anos que Cristo havia partido, né? Sabemos que a ceia era celebrada em uma refeição comum, como já dissemos, nas casas, levando cada um os seus próprios alimentos. Mas por causa dos abusos, como mostra Paulo, logo houve a separação da ceia comum da ceia do Senhor, que passou a ser celebrada nas primeiras horas do domingo, quando Cristo ressuscitou, ainda no primeiro século. Paulo deixava claro aos coríntios que quem participasse indignamente da ceia do Senhor se tornaria réu do corpo e do sangue do Senhor. E as graves consequências desse pecado, indicadas pelo apóstolo, mostram em 1 Coríntios 10, 16 a 21. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão com o corpo de Cristo? Anualmente, José e Maria subiam a Jerusalém para comemorarem a festa da Páscoa e levavam Jesus e seus irmãos e irmãs, e todos juntos, como família, participavam da Páscoa, conforme narra o evangelista Lucas, em Lucas 2,41. Ora, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Dessa forma, a família de Jesus também demonstrava sua unidade, participando todos da Páscoa no templo em Jerusalém, todos os anos, apesar da distância que havia entre Nazaré e Jerusalém. Se você acha um sacrifício sair de sua casa, de debaixo das cobertas quentinhas, como nesse friozinho gostoso, imaginem José, Maria e seus filhos caminharem por 145 quilômetros para participarem da Páscoa. Além da longa caminhada de ida e volta, ainda tinham de estabelecer uma logística de alimentação, de pousadas, de banhos, de troca de roupas, por pelo menos 2 dias na ida e mais 2 dias na volta. Lembrando que eles eram pessoas pobres. Certamente, José tinha de economizar suas moedinhas o ano inteiro para fazerem essa viagem anual. Lembre-se disso quando você pensar em faltar num domingo de ceia. Voltando ao ensinamento de Paulo sobre o discernir o corpo, a lição do apóstolo foi dirigida obviamente aos adultos, mas não fala em exclusão de crianças na ceia. Porém, cabe aos pais
instruírem seus filhos sobre o significado e a participação deles na ceia. Na nossa igreja infantil, os professores também ensinam às nossas crianças todos os significados da ceia do Senhor, como estamos vendo. Portanto, as crianças estão sendo perfeitamente ensinadas a discernirem o corpo de Cristo em nossa comunidade. A participação das crianças na ceia do Senhor não é uma banalização, mas é um sinal de unidade. Presta atenção de algo singular que aconteceu no Antigo Testamento. No livro do profeta Miqueias, o Senhor adverte ao povo de Israel, porque estavam excluindo as mulheres e as crianças da congregação, conforme Miqueias 2:5 e 2:9. Miqueias 2, verso 5 diz: portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Ou seja, não é para fazer sorteio de quem deve participar ou não do culto. Em Miqueias 2:9, lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, tirastes para sempre, das suas crianças tiraste para sempre a minha glória. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa de suas delícias, das suas crianças tirastes para sempre a minha glória. Vejam que Deus está recriminando a nação de Israel por fazerem acepção das mulheres e das crianças, impedindo-as de participarem da congregação. É especial a recomendação do Senhor de que as mulheres estavam fora das casas das suas delícias e as crianças retiradas da presença da glória de Deus. Amados, quando uma criança participa da ceia do Senhor, ela está na casa das suas delícias e na presença da glória de Deus. E Deus recebe essa glória. Como algumas denominações tratam as crianças na ceia. Crianças ortodoxas são batizadas na infância, são confirmadas na infância, aquilo que eles chamam de crisma, né? E recebem comunhão na infância. As crianças ortodoxas recebem a comunhão na sua infância. Já as crianças católicas romanas começam a participar da chamada Eucaristia entre os 6 aos 7 anos, depois de fazerem o curso da primeira comunhão. Os evangélicos, de maneira geral, não servem a ceia às crianças, senão depois de serem batizadas. Mas algumas evangélicas permitem às crianças participarem da ceia, como é o nosso caso, pois esse é o nosso entendimento bíblico. Vejamos o contexto histórico da ceia do Senhor. Plínio, o jovem, governador da Bitínia, na Ásia Menor, em 111, esse romano atestava: os cristãos estão habituados a se reunirem em determinado dia, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo que eles têm como Deus. De tarde, reúnem-se de novo em uma ceia comum, em favor dos mais pobres, chamada ágape. Epístola a Trajano, capítulo 10, verso 96. Por volta do ano 150, as apologias de Justino, o mártir, descreve a celebração da ceia do Senhor assim: terminadas as orações, damos mutuamente o ósculo da paz, o beijo. Apresentam-se então a quem preside aos irmãos pão e um vaso de água e vinho, e ele tomando dos louvores e glória ao Pai do Universo, pelo nome de seu Filho e pelo Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças em razão dos dons que dele nos vem. Quando o presidente termina as orações e a ação de graças, o povo presente aclama dizendo amém. Uma vez dadas as graças e feita a aclamação pelo povo, os que entre nós se chamam diáconos oferecem a cada um
dos assistentes parte do pão, do vinho e da água, sobre os quais se disse a ação de graças, e os levam aos ausentes, que naturalmente eram os doentes que não puderam comparecer na ceia. E aqui eles cumprem exatamente o que Paulo fala, que não é Deus que abençoa a ceia, são os participantes que abençoam. Somos nós que abençoamos os elementos da ceia do Senhor, conforme nós costumamos fazer. Embora João Calvino, já por volta do 6º século, admitisse que as crianças fossem batizadas, ele era contra a participação das crianças na ceia, embora reconhecesse o fato de que a aceitação das crianças era frequentemente praticada na igreja antiga, como se constata de Cipriano de Cartago por volta do ano 250 e de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, por volta do ano 390, ambos no continente africano. Então a ceia, pelo menos no ano 250, ainda era considerada, era dada normalmente a cada criança que estava presente. Interessante também ressaltar que Calvino, Melanchthon, Zwinglio e Lutero, expoentes máximos da reforma protestante da Europa, no século XVI, batizavam crianças que exigem entendimento pessoal a respeito da salvação, mas negavam a essas mesmas crianças a participação na ceia do Senhor, sob refutação de que deveriam entender o seu significado. Ou seja, batizavam bebês, quando o batismo exige compreensão, mas não davam a ceia quando não se exige tal compreensão. Disso notamos que nem mesmo esses famosos reformadores entendiam corretamente o que significava discernir o corpo de Cristo, porque acreditavam que a cerimônia seria voltada para si mesmo, que a pessoa deveria estar em plena comunhão, santificada e em paz com seus irmãos, e por isso seria um contrassenso proibir a participação dos pequeninos, se nem eles mesmos, naquela época, entendiam direito o que seria discernir o corpo de Cristo. E como dissemos, discernir o corpo de Cristo é não fazer acepção de pessoas, é aceitar o seu próximo com honra na mesa da comunhão, pois a participação da ceia do Senhor não é voltada para si mesmo, mas para o irmão, que também é pão e é vinho. Formas de entendimento dos elementos da ceia: transubstanciação, consubstanciação, memorial e simbolismo. Historicamente, temos esses 4 principais posicionamentos acerca deste assunto. Transubstanciação. Em 1215, do 4º Concílio de Latrão, a doutrina da transubstanciação foi concebida formalmente e foi reafirmada no Concílio de Trento, em 1551, mesmo após a oposição de Lutero. Transubstanciação significa que o pão verdadeiro realmente e substancialmente torna-se o verdadeiro corpo de Cristo e o vinho o verdadeiro sangue do Senhor. Uma interpretação histórico, gramatical, literal da Bíblia não exige que tudo seja tomado literalmente. Para quem crê na substanciação, o pão é verdadeiro corpo de Cristo e o vinho verdadeiro sangue. Então aquilo não pode cair no chão, não pode manchar nada, não pode se perder. Essa interpretação postula que toda a Bíblia é literalmente verdade. Não que tudo na Bíblia seja verdadeiro literalmente. O sentido literal ou sensus literatis permite figuras de linguagem tais como a fala de Jesus como o pão da vida, que deveria ser comido, que precede imediatamente seu discurso sobre comer a sua carne. Os romanos entenderam isso literalmente e achavam que os cristãos eram antropófagos,
Os que creem na transubstanciação tratam do pão normalmente, uma hóstia, e do vinho que só o sacerdote toma. Tratam desses elementos com tanto cuidado e esmero, como se fosse o próprio corpo e sangue de Cristo, e que causa conflitos enormes nas almas deles, quando, por exemplo, se o mínimo deles cai no chão. Transubstanciação é um exagero de fuga do simbolismo. Consubstanciação. Martinho Lutero acreditava na presença real de Cristo na ceia, mas não na transubstanciação. Martinho Lutero não acreditava que o pão era realmente o corpo de Cristo e que o vinho era efetivamente seu sangue, mas que Cristo tinha sua presença real na ceia. Ele acreditava na consubstanciação, onde o pão não se transforma de fato em corpo, mas o corpo está presente em, com e sob o pão durante a celebração, o mesmo valendo para o vinho. Após a celebração, os elementos pão e vinho voltariam ao estado comum. Portanto, os que creem na consubstanciação acreditam apenas na presença de Cristo nos elementos da ceia, no pão e no vinho, mas apenas durante a celebração. A terceira hipótese, que é o posicionamento simbólico espiritual. João Calvino combateu a transubstanciação e defendeu uma posição entre Lutero e Zwinglio, entre transubstanciação e consubstanciação. Vale ressaltar que Calvino foi um reformador da segunda geração, ou seja, ele herdou uma tradição e uma teologia já bem definidas, por quase 2 décadas de controvérsia. Calvino, sempre incisivo em seus escritos, também se vale do argumento utilizado por Lutero acerca da tradição da igreja, e escreveu nas Institutas, no volume 4, capítulo 17, item 14, sob o título Falácia da pretensa transubstanciação, isto é, que a matéria do pão se converte no corpo de Cristo, elemento não ensinado pelos autores dos primeiros séculos. Então ele escreve assim, sobre a transubstanciação: os primeiros arquitetos da presença não podiam explicar como o corpo de Cristo se haveria de misturar à substância do pão, sem que imediatamente ocorressem muitas coisas absurdas. Portanto, foi-lhes necessário refugiar-se nesta ficção, que o pão se converte no corpo de Cristo, não que propriamente falando o pão se converta no corpo de Cristo, mas porque este, para que se oculte sob a figura, sua substância se reduz a nada. A posição simbólica e espiritual proposta por Calvino defende que o pão e o vinho representam simbolicamente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Porém, é espiritualmente que temos a presença de Cristo em nosso coração. Sobre a presença espiritual de Cristo, temos a seguinte afirmação de Calvino: por isso, quando fala de nossa participação com Cristo, a Escritura atribui ao Espírito todo o seu poder. Contudo, por muitas, bastará só uma passagem, pois Paulo, no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, declara que Cristo habita em nós, não de outro modo, senão por seu Espírito, como que, no entanto, não detrai aquela comunhão de carne e sangue, da qual está agora a tratar-se. Pelo contrário, ensina que somente pela operação do Espírito possuímos Cristo inteiro e o temos permanentemente em nós. Esse era o argumento de Lutero, de que Cristo estava presente nos elementos da ceia. Memorial, quarta teoria. A posição da ceia do Senhor, como algo meramente memorial, foi defendida por Zwinglio, o reformador suíço, contemporâneo de Lutero, e que motivou o desentendimento entre eles.
Zwinglio insistiu que as palavras "isto é o meu corpo" não podem ser entendidas literalmente, eliminando qualquer possibilidade da presença real de Cristo na ceia. Ele argumentou que há inúmeras passagens nas Escrituras nas quais a palavra quer dizer, representa em suas palavras. Isto é o meu corpo. Então Cristo estava dizendo, isto representa o meu corpo. As palavras de Cristo em Mateus 26, isto é o meu corpo, também podem ser entendidas metaforicamente, porque nesse contexto, a palavra não pode ser entendida literalmente. Segue-se, portanto, que deve ser entendida metafórica ou figurativamente. Ou é um enigma, né? Nas palavras, isto é o meu corpo, o termo isto se refere ao pão, e o termo corpo, ao corpo que foi morto por nós. Logo, a palavra não pode ser entendida literalmente, pois o pão não é o corpo, verdadeiramente. A comunidade evangélica unida entende que a posição de Zwinglio é a mais correta, que a ceia do Senhor é um memorial. A sua comemoração responde perfeitamente à ordem de Jesus, fazer isto em memória de mim. E como eu procedo da Igreja Batista, eu posso dizer também a Igreja Batista tem esse mesmo entendimento de que a ceia do Senhor é um memorial. E para concluir, amados, eu vou fazer uma pergunta. Se tanto Paulo quanto Pedro, que eram judeus, participavam da Páscoa judaica junto com suas famílias e crianças, seria razoável acreditar que quando passaram a comemorar a ceia do Senhor aos domingos, eles passaram a excluir esses menores? É claro que não. Se passando pelos primeiros 3 séculos, por Crispiano, e chegando até Agostinho no 4º século, ele servia uma ceia para as crianças. Quando isso teria alterado? E por que teria sido alterado? Não se sabe exatamente, mas pode ser no início ou no meio ou mesmo no fim da Idade Média. Sabemos que nem toda mudança é saudável, principalmente quando essa mudança sai do texto bíblico para adotar teorias filosóficas. Conforme eu demonstrei antes, a posição bíblica que as crianças devem participar da ceia do Senhor, por uma questão mais de unidade que de entendimento. E mesmo que se exija entendimento dos infantis sobre os reais significados da ceia do Senhor, eu lembro que até a maioria dos adultos evangélicos desconhecem esses verdadeiros significados. Notem que eu coloquei significados no plural, porque o pão e o vinho não apenas significam ou simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, mas semelhantemente também somos pão e vinho como participantes dessa unidade. Porque a ceia do Senhor é um memorial, uma lembrança da morte de Cristo, quando ele diz fazer isso em memória de mim. Sendo que outros acreditam que o pão e o vinho são realmente o corpo e o sangue de Cristo, ou que a sua presença estejam nesses elementos durante a cerimônia. Porque discernir o corpo de Cristo não é um ato voltado para si mesmo, de santificação, ou de purificação, ou de manter a paz com os irmãos. Ao contrário, discernir o corpo do Senhor é honrar o irmão presente e não fazer acepção de pessoas. Nesse aspecto, excluir as crianças da ceia do Senhor é fazer exatamente o contrário do que pregava o apóstolo Paulo: preservar a unidade do corpo de Cristo, a sua igreja. Finalmente, irmãos, amigos, lembrando que cabe aos pais e às próprias igrejas ensinarem aos filhos, desde pequeno,
desde pequenos, todos esses significados. E que assim seja, e que o Senhor abençoe a todos aqueles que obedecem a sua palavra. Amém.